amados irmãos, estamos mais uma vez aqui, juntos, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, em memória do Messias. Este é o programa Em Memória de Mim, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, em que nós vamos refletir sobre uma palavra em que eu venho trazer a seguinte pergunta aos irmãos: se hoje lhe fosse dada a oportunidade de colher os frutos do que você produziu nos últimos 12 meses, como você se sairia? Quais foram os frutos que você colheria na sua vida em decorrência do que você plantou nos últimos 12 meses? Vamos pegar os últimos 12 meses e refletir sobre as orientações que nos são apresentadas nas Escrituras Sagradas de Deus, no capítulo 6 do livro de Gálatas. O que o homem semear, isso também ceifará. Nós iremos sim colher exatamente os frutos, o resultado de todas as coisas que nós vamos semeando, plantando pelo caminho. E essa é uma reflexão muito importante, meus irmãos, para que nós possamos observar qual o legado que nós estamos preparando, deixando como exemplo através das nossas vidas. Então, vamos ver o que diz a palavra de hoje, em que o apóstolo Paulo diz o seguinte: não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Viver para agradar a nossa carne resulta em corrupção, expressa na forma de desejar o que não é nosso. Egocentrismo, por exemplo. Caminhar com o Espírito produz paz, bondade, domínio próprio, enfim. Pela graça de Deus podemos colher, plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno, a vida eterna. Digamos que Jesus declarasse hoje como o dia da sua colheita na vida e pedisse que você colhesse exatamente o resultado das suas escolhas diárias nos últimos 12 meses. O que você teria, meu irmão, para mostrar ao Senhor? Imaginemos a cena, não é mesmo? Você tendo essa oportunidade de se apresentar diante de Cristo com os resultados, com a colheita, com todos os resultados do que você semeou, plantou, cultivou nos últimos 12 meses. O que você teria para apresentar diante do Senhor? Quais os resultados reais, práticos, não é mesmo, verdadeiros, que você teria para apresentar? Porque muitas vezes as pessoas, meus irmãos, buscam transparecer o que não vivem. E dessa forma não tem frutos verdadeiros das suas ações. Não produzem nada de útil ou agradável aos olhos do Senhor. Veja que essa reflexão é muito importante, principalmente em memória do Messias, diante de todas as coisas e resultados que o nosso Mestre
e a rua nos apresenta em decorrência do que ele semeou enquanto esteve entre nós. Então eu convido os irmãos para nós refletirmos sobre isso, para que abram as suas Bíblias no capítulo 6 de Gálatas, que nos diz exatamente o seguinte: o que o homem semear, isso também ceifará. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instruiu. Não vos enganeis. Veja essa exortação, que vá direto ao seu coração. Não há nada, meu irmão, que fique oculto diante de Deus. Muitas vezes pessoas podem enganar pessoas, não é mesmo? Mas a Deus ninguém engana. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Então veja que nós não devemos nunca desistir, meu irmão, de fazer o bem. Sempre haverá neste mundo alguém que seja digno da nossa confiança. E no tempo de Deus nós colheremos os frutos de todas estas coisas, mas há um detalhe que aqui é dito: se não desfalecermos, se não desanimarmos. Porque o que nós vemos muito hoje em dia são pessoas que já fizeram tanto bem em relação aos outros que já desanimaram, desistiram. Então nós vemos muito egoísmo, muito individualismo, muitas pessoas trabalhando, envolvidos apenas por interesse próprio, nos seus próprios interesses, e abandonaram a orientação de Deus no que se refere a todas estas coisas. No que você vem trabalhando na carne, de forma carnal, emocional, é isso que você irá colher. Mas quais são estas coisas? Então nós podemos ver também no capítulo 5 de Gálatas exatamente isso. Quais são as obras da carne, as sementes que você vem semeando por aí, plantando por aí como obra da carne que você irá colher? As obras da carne são conhecidas. Verso 19 do capítulo 5 de Gálatas. E são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então veja que aqui nós temos orientações diretamente das Escrituras Sagradas de Deus, que nós não devemos nos enganar que
iremos colher algo diferente daquilo que nós semeamos. Que nós vamos colher exatamente os resultados daquilo que nós plantamos e cultivamos nas nossas vidas. Estas são obras da carne, que nós nos vemos submetidos pelas coisas do mundo, que muitas pessoas fazem parte e irão ter que suportar as consequências que vêm em decorrência dessas atitudes. Quem pratica quaisquer dos exemplos que nós vemos no capítulo 5 de Gálatas, versos de 19 a 21, irão suportar as consequências, irão colher exatamente o resultado daquilo que semearam nas suas próprias vidas. E em relação às outras pessoas, em relação ao ambiente, às circunstâncias que fazem parte das suas vidas. Então a palavra diz: não vos enganeis, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. De Deus não se zomba. É impossível que você se engane achando que irá praticar circunstâncias como estas que nós vimos aqui, que chamamos de obras da carne, porque são envoltas em emoções, em sentimentos contrários à palavra de Deus, e não irão sofrer as consequências conforme a palavra de Deus, que ainda nos diz: eu vos declaro como já outrora vos preveni. Está nos avisando, nos alertando que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, veja que os que semeiam para o Espírito, ao contrário de tudo isso que nós falamos até agora, do Espírito colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, se não desfalecermos, se não desanimarmos, pelas razões que já falamos aqui, às vezes nós nos vemos muito cansados diante de tantas injustiças, ingratidão, mentiras, coisas que muitas vezes você alcança uma semente, um fruto do Espírito para alguém, de bondade em relação à vida de alguém, e você tem como consequência, resultado daquilo que ela tem para oferecer. O coração só oferece aquilo que está nele. Não é assim que funciona? Então, pessoas que vivem dessa forma só vão poder alcançar a você frutos da carne, que nós já vimos aqui. Então, no decorrer desse processo, que é a vida, muitas pessoas vão desanimando. E veja que Deus já sabe de todas as coisas, já está nos prevenindo e nos alertando e nos orientando para que nós não venhamos a nos cansar de fazer o bem, a nos cansarmos de fazer o bem. Porque a seu tempo, se não desfalecermos, desanimarmos, não é mesmo? Nós colheremos os frutos do Espírito daquilo que a gente está semeando. Nós colocamos boas sementes, nós colheremos o resultado disso. Daquilo que nós estamos plantando. E não necessariamente do que as pessoas nos devolvem através da ingratidão, da mentira, do egoísmo, da traição, da rebeldia, do levante contra a palavra de Deus, do Evangelho,
dessa busca de normalização de coisas que não nos convém viver nas nossas vidas. Então veja que eles colherão exatamente e proporcionalmente aquilo que plantaram. E nós, se não desanimarmos diante estas investidas do mal nas nossas vidas, nós vamos colher a semente que nós estamos plantando. Teremos frutos do Espírito daquilo que nós estamos plantando e nada diferente disso. Isso é promessa de Deus, meu irmão. Por isso que nós não podemos desanimar, nos cansarmos de fazer o bem em relação a todas as coisas. Mas quais são esses frutos do Espírito que nós vamos colher quando nós estamos semeando em relação aos nossos irmãos? Mesmo que em contrapartida venhamos a receber algo que nos desagrade, que esteja em desacordo com a palavra de Deus, ou que esteja em desacordo com respostas que nós jamais esperaríamos receber de determinadas pessoas. Mas é nós que estamos plantando essa semente do mal? Não. Nós vamos receber os resultados de acordo com aquilo que nós semeamos, que são frutos do Espírito. O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, veja que quem vive semeando, meus irmãos, e vivendo de acordo com a carnalidade, e acha que está tudo bem seguir o rumo que o mundo vem tomando sobre a influência do mal, que não está atento às coisas do Senhor, a palavra diz que irão colher exatamente os frutos da sua carnalidade, das obras da carne que vem realizando. Mesmo que, muitas vezes, no seu caminho possam aparecer pessoas lhe alcançando sementes boas, de amor, de bondade, de fidelidade. Recebem sementes boas, em contrapartida, agem na carnalidade e retribuem com o mal. O que estas pessoas que agem na carnalidade vão receber como consequência nas suas vidas é resultado do que eles semearam, construíram e assim edificaram as suas vidas dessa maneira. Agora, todos aqueles que vivem, que são de Cristo, crucificaram já na carne todas as suas paixões que poderiam ceder à corrupção do mundo, a todas estas coisas, e vem buscando semear frutos do Espírito. Sementes, como nós vimos aqui, de amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O que nós estamos semeando, coisas boas vamos colher. Frutos do Espírito, coisas boas para as nossas vidas, com certeza, porque isso é promessa de Deus, meu irmão. Isso é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. E Deus deixa claro que nós, tempo dele, colheremos todas estas coisas se nós não desanimarmos no meio do caminho. Por quê? Porque às vezes muitas pessoas semeiam tudo que é bom e a vida bate com força e pessoas contrárias a tudo isso
passam pela vida destes irmãos e acabam fazendo um estrago gigantesco, obra do diabo realmente na vida dos nossos irmãos. Então eles, como a palavra diz, desfalecem, desanimam e deixam muitas vezes de semear o que poderá trazer frutos do Espírito dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Vamos pegar um exemplo? Nós temos como fruto do Espírito a fidelidade, correto? E nós temos como obra da carne a prostituição, a impureza, a lascívia. Muitas vezes, quem está em Cristo, em um relacionamento afetivo, semeia o quê? A fidelidade. Esperando receber o quê? Qual o fruto disso? Uma fidelidade recíproca em relação à pessoa com a qual convive. Mas nós vemos acontecer no mundo que muitas vezes isso não vem ocorrendo. Em contrapartida, pessoas assim são atingidas, não é mesmo? Por aqueles que estão semeando prostituição, impureza, lascívia. Estão vivendo dessa forma, nesta carnalidade. Aquele irmão ou irmã que está semeando fidelidade, pode ser que não receba, naquele momento, este fruto do Espírito em relação àquela pessoa. Mas Deus diz que se não desanimar, não desfalecer, será chegada a hora em que irá receber, sim, este fruto do Espírito, a fidelidade. Já aquele outro irmão ou irmã que semeia prostituição, impureza e lascívia, não é mesmo? E teve em relação à sua pessoa fidelidade, uma semente boa, desconsiderou e agiu nessa prática de carnalidade, ela semeou o quê? Semeou, praticou obras da carne, na carnalidade. O que esse irmão, essa irmã irá receber com certeza, meus irmãos? Frutos da carne. Esse será o resultado para a sua vida. Em relação aos irmãos ou irmãs que distribuíram, que compartilharam, que alcançaram sementes boas, que vivem em Cristo Jesus, que são de Cristo Jesus, chegada a hora, se não desanimarem, irão receber os frutos do Espírito na sua vida. Ok? Há várias expressões que se utilizam, né, em relação a tudo isso. Alguns dizem chamam como que se diz, é a lei do retorno, está recebendo aquilo que plantou. São várias, é daí que vem essas expressões que as pessoas adaptam, né? E muitas vivem exatamente todas essas coisas, sentem este espinho na carne do que estão vivendo e muitas vezes não sabem o porquê. Então nós estamos dizendo, não é mesmo? Você está passando, está colhendo, está recebendo exatamente o que plantou ao seu redor. Agora, se você é de Cristo, se você vive segundo a palavra de Deus e é vítima de uma circunstância como essa, o fruto do Espírito em decorrência do que você está semeando, fidelidade, amor, mansidão, domínio próprio, está chegando, meu irmão e minha irmã, na sua vida.
Então, isso é promessa de Deus para todos nós que estamos nessa caminhada de compreensão da palavra de Deus nas nossas vidas. E o Senhor diz que enquanto estivermos e tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando é falado sobre essa questão, família da fé, alguns ficam pensando, como assim, família da fé? É que há uma expressão, meus irmãos, no mundo cristão, que se chama jugo desigual, em que muitas vezes também nós suportamos determinadas coisas porque nós nos envolvemos emocionalmente, psicologicamente, profissionalmente com pessoas que não professam a mesma fé que a gente tem, aquilo que nós acreditamos, a entrega da nossa vida a Deus através do nosso único e suficiente mediador, que é Cristo, e assim vivemos em busca da prática do Evangelho. Então, muitas vezes nós acabamos desenvolvendo interações sociais com pessoas, com irmãos, que não acreditam nas mesmas coisas que a gente. E mesmo agindo na carnalidade, vivendo dessa maneira, pensam estar corretos. Não é mesmo? Então haverá sempre um jugo desigual, um julgamento diferente em relação a todas estas coisas. Mas nós que já somos cristãos, já temos conhecimento da palavra, estamos em busca da sabedoria, que Deus é capaz de nos alcançar e nos dar estratégia divina diante de todas essas coisas, já compreendemos a importância disso, não é mesmo? E essa é a razão pela qual muitas vezes nós observamos famílias que têm a mesma fé, são cristãos, muitas vezes congregam na mesma denominação religiosa, e dá muito certo, porque eles seguem uma mesma doutrina, um mesmo padrão, algo que podem compartilhar e estabelecer vínculos e um padrão de vida de acordo com o que acreditam, de acordo com a palavra de Deus, e não há distensões, confusões em relação a todas essas coisas, diferentemente do que nós observamos muitas vezes quando irmãos que não têm muitas vezes Deus como prioridade à frente nos seus relacionamentos não se importam muito com isso. Não importa se a irmã de repente frequenta uma igreja, ela é evangélica, e o outro irmão professa uma fé diferente. Vamos pegar um exemplo? Às vezes uma irmã pode ser cristã evangélica da Igreja Adventista do sétimo dia, que compreende e entende o sábado como selo de Deus. Muito bem. E isso, então, acarreta algumas consequências reais, práticas no seu dia a dia. E passa a ter um relacionamento com alguém que seja da denominação, por exemplo, católica, apostólica, romana, que entende que o dia do Senhor é o domingo. Então veja que há um julgamento diferente em relação a essas coisas, que num primeiro momento pode parecer que não é importante, mas é. Não é mesmo? E quando nós estamos falando de pessoas que, pelo menos, o que os une é a crença em Deus e no nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas muitos outros exemplos nós vemos acontecendo de pessoas que creem em Deus, outras acabam se associando com pessoas que não creem em Deus, ou desenvolvem a sua crença, a sua comunhão com Deus diferente do que o seu esposo e sua esposa. Não é mesmo? Porque existem várias formas que pessoas tomaram para si de cultuar ao seu Deus, de ter comunhão com Deus. E existem diferenças bem marcantes e fortes que num primeiro momento, emocionado, não é mesmo? Parece não fazer tanta diferença no relacionamento, mas faz sim. Ok, meus queridos? Então veja a importância de nós analisarmos todas essas coisas em memória do nosso Senhor, em memória do Messias, o nosso Salvador, o único e suficiente mediador, o único mediador entre nós e Deus. E no dia de hoje nós vamos agradecer imensamente ao Pai por mais essa oportunidade de estarmos juntos em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, em seu nome, agradecendo, meu Deus, tudo que o Senhor tem nos alcançado no decorrer da nossa vida até o dia de hoje. Muito obrigada, Senhor, por todas estas coisas. O que nós viemos solicitar a Ti, meu Deus, é sabedoria. Sabedoria para as nossas vidas, estratégia divina, para que nós possamos, através da Sua misericórdia e graça, conduzirmos as nossas vidas, colocarmos em prática o Teu Evangelho, no nosso dia a dia, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho, entre os nossos irmãos, entre os nossos familiares e amigos. Que todos possam receber um manto protetor de Deus sobre as suas casas e as suas vidas. Que Deus possa estar com cada um de nós, acolhendo, dando refrigério aos nossos corações diante de toda e qualquer dificuldade. Ajuda-nos, Senhor, a distinguir o que são as boas sementes das más sementes ou influências do mal desse mundo. Nós queremos, meu Deus, colher frutos do Espírito do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos estar contigo, cumprir a Sua palavra todo dia, a cada dia mais, diante de toda e qualquer circunstância e diante dos nossos irmãos. Que assim seja. Amém. Deus é maravilhoso, em tudo nos dá auxílio e socorro, diante de toda e qualquer tribulação e dificuldade nos nossos dias. Este é o programa Em Memória de Mim, em memória do Messias, em memória do Cristo, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Graça e paz a todos. Até a próxima.